Yayoi Kusama é reconhecida pela sua obsessão por polka dots, pontos e bolas. Já na rotunda do CCBB, nos deparamos com o que hoje é a marca registrada da artista japonesa. As bolinhas estão presentes no espaço e chamam a atenção de quem entra no prédio. Na galeria estão expostas obras do início de sua carreira, no Japão pós-guerra, até trabalhos mais recentes, de 2012. A visita começa pelas pinturas abstratas e segue pelas Redes Infinitas, série de pinturas monocromáticas produzidas nos Estados Unidos, e continua passando pela mala macarrão e pelo sapato fálico, objetos do nosso dia a dia transformados por Kusama em obras de arte. Nas obras produzidas enquanto ainda morava no Japão, podemos perceber uma nítida influência do surrealismo. Mostramos obras de Miró num tablet e conversamos com os visitantes sobre os simbolismos semelhantes usados por Kusama e pelo artista catalão, que remetem à fantasia, ao sonho ou delírio. Mas não é possível enquadrar Kusama em um determinado movimento artístico. Nesta sala, vemos obras que dialogam com a pop art. Grande destaque desse movimento foi o artista americano Andy Warhol, com seus retratos em série. Kusama nos apresenta uma colagem de cédulas que a princípio nos parecem verdadeiras, mas na verdade não possuem valor monetário. Repetição, consumismo, acúmulo e produção industrial são algumas das ideias que surgem e são usadas como pontos de partida para a mediação. As ações da galeria são propostas desenvolvidas pelos educadores para dialogar com o público no espaço expositivo. Essas ações não têm horário divulgado e surpreendem os visitantes na galeria. A proposta é trabalhar pílulas de conteúdos da mostra. Muitas vezes são utilizados objetos que proporcionam uma nova interação com as obras da exposição. Propusemos ao público que experimentasse observar os quadros mais recentes da artista usando 3 óculos com lentes diferentes, azuis, vermelhas e laranjas. Será que as cores alteram a nossa percepção do mundo? É possível uma imagem estática parecer estar em movimento? Com a ação dança das cores, o público muda o colorido dos quadros e cria ilusões de ótica com as gelatinas coloridas. Para discutir a arte de Yayoi Kusama, combinamos a visão ocidental e oriental num jogo de figuras e significados. Em uma tela branca, encontramos 4 ideogramas japoneses. Parecem ser apenas traços para os que não conhecem a língua. Não é mesmo? O que cada um vê? Soltando a imaginação, os visitantes enxergavam faces, animais, cenas e objetos. Cada um tem o seu próprio olhar e esses olhares podem ser compartilhados. Partimos de uma abstração e construímos formas figurativas. Depois, os visitantes eram convidados a desenhar as formas que imaginaram. Essa ação discutia questões relativas à arte abstrata e figurativa. Mas voltando aos ideogramas, eles querem dizer alguma coisa. Afinal, o que de fato estava escrito ali? Kusama Yayoi, o nome da artista. Assim mesmo, com o sobrenome colocado antes do nome, de acordo com a ordem usada na língua de origem de Kusama, o japonês. A atividade Musicando é um laboratório de experimentação sonora elaborado pelos educadores com formação em música. Para a exposição em cartaz, o grupo desenvolveu o Musicando Obliteração, que dialoga com as obras da artista Yayoi Kusama. Os participantes desenham uma forma simples em cartão, como um triângulo, um cilindro ou um cubo. É solicitado que, em grupo, reproduzam a mesma forma que criaram repetidas vezes em uma folha de cartolina. O espaço em branco do papel deve ser preenchido com apenas essa forma geométrica. Os educadores mostram a partitura e explicam que ela é uma representação escrita de uma música e que as notas e os símbolos são como letras e pontuações de uma frase musical. A partitura tem indicações a respeito da forma como cada nota será tocada, a altura, o tempo, a intensidade. Os participantes são convidados a ler as formas desenhadas como se fosse uma partitura contemporânea, atribuindo um som para cada cor ou tamanho. São disponibilizados instrumentos tradicionais, instrumentos construídos pela equipe do educativo e objetos que emitem som. E cada grupo vai tocar o seu desenho. No laboratório Estampa e o Tampo, montamos uma pequena linha de produção de estampas. A proposta é criar padronagens. Para começar, pedimos que os participantes da atividade olhem ao seu redor e procurem estampas. As padronagens estão no que vestimos e também nos pisos, nas paredes, nos azulejos, nos jardins. Prestando atenção,
vemos que combinações de desenhos que se repetem estão por todos os lados. O público vai examinar nessa ação a repetição e a sobreposição, que são os temas centrais da artista Yayoi Kusama. Depois da conversa, é hora de pôr a mão na massa. Os participantes são convidados a combinar carimbos de formas geométricas e criar seus padrões sob papel na esteira. Rede para pesca, rede para dormir, rede social. São muitos os tipos de rede que usamos no nosso dia a dia. Rede é um conjunto de fios entrelaçados fixados por nós como uma teia de aranha. Partindo da série Redes Infinitas e Redes Intermináveis de Yayoi Kusama, a equipe do educativo convida o grupo de visitante a tecer sua própria rede com palavras. O educador escreve uma palavra que converse com a exposição, como por exemplo universo, em um círculo de cartolina e o fixa em um ponto da sala. Então, os participantes vão continuar a tecer essa malha, onde cada palavra deve ter conexão com a anterior. Todas as palavras estão entrelaçadas nesse desenho feito de linhas de barbante. Ao final da atividade, uma grande teia invadirá o espaço. A estação sensorial é um circuito de experiências. O visitante vai poder experimentar o conceito da obliteração. Obliterar é fazer desaparecer, se camuflando com o ambiente. Com isso, nós criamos 3 vestes de diferentes texturas e estampas que utilizam o mesmo tecido do fundo. Que tal se camuflar em um espaço de chita florida? Ou se apropriar das polkas dots de Kusama vestindo plástico bolha? Como é mexer naquilo que não se vê? Na atividade chamada mergulho tátil, o visitante experimenta bolinhas de diferentes texturas, densidades e até temperaturas, sentindo formas e volumes que podem ser associados às polka dots, que são o padrão de bolinhas que Kusama usa. Na exposição, a artista apresenta a ideia de infinito através de espelhos. Na estação sensorial, o grupo de pesquisa em acessibilidade também explorou essa ideia. Fizemos uma analogia entre a imagem repetida ao infinito nos espelhos da artista e a reverberação da voz no eco. O objetivo deste trabalho é criar um espaço para a descoberta de novas sensações. Que tal sentir e perceber o mundo ao seu redor de forma diferente? Será que é possível apresentar conceitos de arte contemporânea através de contos populares? É justamente essa a tarefa da equipe de contadores de histórias do CCBB Educativo. Onde você se esconde? É o nome do repertório de histórias que conversam com a obra de Yayoi Kusama. Os contos de fadas e os contos orais brasileiros apresentados nesse repertório trazem assuntos presentes na obra da artista. No conto Sopa de Botão de Ossos, os moradores de um pequeno vilarejo russo trazem ingredientes como batatas, repolhos e beterrabas para contribuir com uma grande sopa que vai alegrar o gelado inverno. Os habitantes desse povoado se entrelaçam, tornando-se parte de uma rede, como as redes infinitas da artista Kusama. Na história A Princesa que Tudo Via, a filha de um rei tem janelas mágicas. Olhando através delas, a princesa consegue enxergar tudo o que está em seu reino. Nada ou ninguém consegue esconder-se. O desafio do personagem principal é não ser encontrado. Ele tenta a sorte misturando-se a um rebanho de carneiros e escondendo-se no alto das montanhas junto aos ovos de uma águia. Assim como Kusama, que quer obliterar-se, desaparecer, o herói deste conto procura camuflar-se na paisagem. Ouvir histórias é um transporte para outro universo, onde o ouvinte transforma-se em parte da vida de um personagem e passa a ser alguém que ele não é no mundo cotidiano. Existe melhor forma de viver experiências? Por meio da fantasia, trazemos assuntos presentes nas exposições e os apresentamos de forma lúdica. De que forma é possível conversar sobre os conceitos presentes em uma exposição de arte contemporânea com crianças de 3 a 6 anos? A equipe de educadores elabora atividades especiais para esse público que está dando os primeiros passos nas galerias. O acolhimento começa na rotunda do CCBB, onde as crianças vão conhecer Yayoi Kusama. Ampliamos um retrato onde se vê a artista japonesa em um vestido repleto de polka dots. Agora que as apresentações foram feitas, é hora de seguir para a galeria. E quem melhor do que um camaleão para exemplificar o conceito de camuflagem utilizado por Kusama? Na visita à galeria, utilizamos um tablet com o vídeo de um camaleão,
que vai surpreendendo as crianças mudando de cor 1, 2, 3, 4 vezes. E se cada um pudesse ter o seu réptil de estimação e escolher cores e texturas para o seu corpo? E se as pinturas de Kusama fossem as cores e texturas das escamas dos camaleões? O jogo faz com que os pequenos prestem atenção em detalhes das obras expostas. Na exposição, as crianças vão vivenciar também a experiência de entrar em 2 instalações da artista que utilizam luz negra. Depois é a hora da ação. Seguimos para a sala do Pequenas Mãos. Lá são distribuídas cartolinas cortadas no formato de triângulos, quadrados e círculos. Os pequenos visitantes recebem carimbos e tinta. Mas que pena, só tem tinta branca. Será que vai dar para ver os desenhos na cartolina da mesma cor? Ao final, uma surpresa. As luzes ambientes são apagadas e acendemos a luz negra que transforma a percepção da cor da tinta no papel, bem como tudo ao seu redor.